Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 8ª sessão ordinária no 3º período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 7ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Vinícius. Senhor presidente, nosso secretário, vereadores, colegas assessores e público que nos assiste. Na sessão passada, em ata, eu fiz menção à nossa praça como Praça João Adalgísio Felipe. E já encaminhei a nossa relatoria aqui da ata, a substituição para aprovação dos vossos colegas, que o jardim se chama João Adalgísio Felipe. Agora a praça seria Praça Leopoldo Kretzer, seria Serrata, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vinícius. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 8ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 101 de 2023, encaminhando cópia do balanço anual da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Instituto de Previdência, SAMAI e balanço consolidado do exercício de 2022. Ofício do Gabinete número 104 de 2023, encaminhando projeto de lei que autoriza a transferência de recursos à entidade que menciona e dá outras providências. Projeto de lei número 20 de 2023. Requerimento do deputado estadual Altair Silva, parabenizando o município de São Pedro de Alcântara. Requerimento do deputado estadual Emerson Stein, parabenizando o município de São Pedro de Alcântara. Requerimento do deputado estadual Napoleão Bernardes, parabenizando o município de São Pedro de Alcântara. Indicação número 19 de 2023, de autoria da vereadora Terezinha Kuhn, indicando o Poder Municipal para que realize a instalação de proteção na ponte localizada na rua Zenite Inês da Silva Junques. Indicação número 20 de 2023, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, indicando o Poder Municipal para que realize medidas de segurança nas escolas e centros de educação infantis de nosso município. Indicação número 21 de 2023, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, indicando ao Poder Legislativo alcantarense para aderir ao Sistema de Monitoramento de Desempenho de Serviços Públicos, GovFácil, caracterizado por aplicativo de tecnologia da informação. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, nada a deliberar. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 10 de abril de 2023. Obrigado, vereador Daniel. Solicito o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício de Gabinete número 101 de 2023. São Pedro de Alcântara, 30 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Prezado, venho através deste encaminhar a esta Casa Legislativa cópia do balanço anual da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Instituto da Previdência, SAMAI e balanço consolidado do exercício de 2022. Atenciosamente, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício de Gabinete número 104 de 2023. São Pedro de Alcântara, 5 de abril de 2023. Ao excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente, vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação. Autoriza a transferência de recursos à entidade que menciona e dá outras providências. Enviamos junto a este projeto de lei cópia da proposta de convênio apresenta pela Associação Coral de São Pedro de Alcântara.
Sem mais, renova Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 20, 2023. Autoriza a transferência de recursos à entidade que menciona e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro no valor de R$ 17.000 à Associação Coral de São Pedro de Alcântara, inscrita no CNPJ sob número 78.644.232/0001-31. Artigo 2º. O pagamento se dará em 9 parcelas, iguais e consecutivas de R$ 1.888,88, correspondendo ao período de abril a dezembro de 2023. Artigo 3º. O auxílio financeiro será repassado mensalmente para custear despesas para a regência e ensaio do coral com a participação da comunidade, apresentações e materiais para a manutenção do coral. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação do orçamento fiscal vigente. Artigo 5º. A entidade beneficiada com esta lei deverá prestar contas dos valores recebidos no prazo de 30 dias a partir do recebimento, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade do município. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Alcântara, 5 de abril de 2023. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 20, 2023. Ao excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos vereadores, o presente projeto se faz necessário para termo de colaboração com a Associação Coral de São Pedro de Alcântara, para o convênio para serviços de intercâmbio à cultura em nosso município. A Associação Coral de São Pedro de Alcântara conserva e aperfeiçoa a vocação para o canto coral, trazida pelos imigrantes alemães e aqui cultivada desde 1874. Participa dos eventos cívicos e religiosos da comunidade e da região, tornando-se referência de qualidade cultural e litúrgica, enaltecendo e divulgando as tradições do município, bem como cria, executa e grava repertório popular, religioso e cívico para o desenvolvimento da comunidade e da região. Desta forma, pedimos a esta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do presente projeto, que é de muita importância para o município de São Pedro de Alcântara. Aproveito a oportunidade para desejar a vossas excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 5 de abril de 2023, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Requerimento. Os deputados que subscrevem com amparo do regimento interno requer seja encaminhado ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de São Pedro de Alcântara a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição dos deputados Altair Silva, Emerson Stein e Napoleão Bernardes, cumprimenta Vossa Excelência e a população deste município pelo aniversário de emancipação político-administrativa, com votos de contínuo progresso e pleno desenvolvimento. Atenciosamente, deputado Mauro de Nadal, presidente. Deputado Altair Silva, deputado Emerson Stein, deputado Napoleão Bernardes. Indicação número 19 de 2023. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a instalação de proteção na ponte localizada na rua Zenite Inês da Silva Junques, São Pedro de Alcântara. Justificativa. A rua em questão fica na comunidade da Vila Junques e possui uma curva bem acentuada no acesso à ponte existente no local. Ultimamente aconteceram acidentes no local e, sem proteção, os veículos foram parar no rio, muito próximo à residência de um morador. Neste sentido, indico à administração municipal para que providencie a colocação de guarda-reio no local ou proteção semelhante a fim de tornar aquele trecho mais seguro para os moradores que ali residem. Com o intuito de bem atender a todos e trazer mais segurança à comunidade da Vila Junques, fico no aguardo do pronto atendimento desta indicação. São Pedro de Alcântara, 5 de abril de 2023, Terezinha Cuno, vereadora.
Indicação número 20 de 2023. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize medidas de segurança nas escolas e centros de educação infantis em nosso município. Justificativa. O ambiente escolar se tornou um local vulnerável para sofrer atentados e nos últimos dias o Brasil, em nosso estado de Santa Catarina, se comoveu com a perda de crianças dentro de centros de educação infantis e muitas feridas em ataques em escolas. Diante desses graves problemas de segurança, indica ao Poder Público Municipal a instalação de detector de metal e a contratação de vigilantes de guarda armada nas unidades escolares do município. Não podemos permitir que esses números aumentem. Precisamos cessar este problema e criar meios de proteção e segurança. Educação é o dever de todos e oferecer um local seguro para os estudantes e profissionais da educação também é uma missão urgente neste momento. Com o intuito de bem atender a todos e trazer mais segurança a todos, apresento esta indicação. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 21 de 2023. O vereador que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Legislativo Municipal para aderir ao sistema de monitoramento de desempenho de serviços públicos GovFácil, caracterizado por aplicativo de tecnologia da informação. Justificativa. A adesão ao sistema de monitoramento de desempenho de serviços públicos GovFácil permite acesso rápido e detalhado ao desempenho administrativo e metas fiscais do nosso município. Neste sentido, indico ao Poder Legislativo Municipal, a fim de abranger este acesso não somente a parlamentares e assessores, mas para toda a população que tiver interesse, para acessar o sistema através de um tablet acoplado a um totem instalado nas dependências desta respeitável Casa Legislativa. Chegamos a uma era onde a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, revolucionando nossos hábitos culturais e trazendo facilidade e conhecimento. É imprescindível que o Legislativo acompanhe a evolução digital e aproprie as ferramentas que permitem tornar mais prático o ofício dos parlamentares e servidores públicos no desempenho do seu papel. O aplicativo é um sistema de gerenciamento de dados sincronizados com órgãos da controladoria do governo estadual e federal. O mesmo possibilita, dentro de uma plataforma intuitiva e de fácil exploração, acesso ao desempenho de nossa cidade comparado aos demais municípios do estado e do Brasil. Esta plataforma foi apresentada aos parlamentares no Encontro Nacional da Confederação dos Municípios, Marcha dos Municípios, no corrente mês em Brasília, no Distrito Federal. Tal sistema avalia e gera relatórios de nossas metas fiscais, atentando aos prazos, identificando atrasos e débitos do município com relação a essas metas, que são balizadores de políticas públicas, expondo o ranking de desempenho do serviço público prestado em São Pedro de Alcântara. Por fim, esta é uma excelente ferramenta que promete melhorar o desempenho da atividade parlamentar, bem como dar acesso à informação e transparência a toda a comunidade alcantarense nos serviços prestados à população. Neste sentido, fico no aguardo do vosso deferimento, ao que ora apresento para o Poder Legislativo Municipal de nossa cidade. Vinícius Neves Zimmermann, vereador. Obrigado, vereador Vinícius. Passamos para o expediente. Consulta o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Sim, senhor presidente. Vereadora Tati Silva e vereador Vinícius Zimmermann. Conceda a palavra à vereadora Tati Silva. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes. Referente a essa indicação número 20 de 2023, onde solicito a instalação de detector de metal e a contratação de vigilantes de guarda armada nas unidades escolares do nosso município. Já quero aqui deixar registrado e parabenizar a gestão, que logo se pronunciou e anunciou nas redes sociais a contratação de profissionais vigilantes para todas as nossas unidades escolares. O crime que ocorreu em Blumenau, na quarta-feira passada, nos mostrou a fragilidade de nossas creches e escolas. Mostrou também o quanto o mundo está doente. Sabemos que uma série de fatores corroborou para que essa brutalidade acontecesse, e aqui
poderíamos divagar sobre todos os aspectos sociais que envolve este e outros crimes. Mas o fato em pauta é a segurança de nossas crianças. Precisamos tomar medidas que garantam a segurança de nossas crianças, de nossos professores e servidores da educação de nosso município, melhorando a estrutura física de nossas creches e escolas, aumentando os muros, instalando mais câmeras de vigilância, instalando portas com detector de metais e contratando profissionais qualificados e armados. Gostaríamos, sim, que existissem outras formas de parar um criminoso motivado a causar a morte de inocentes. Mas, infelizmente, neste tipo de caso, meios não letais teriam grandes chances de fracassar. Não adianta a gente colocar alguém lá com uma arma de choque ou com um spray de pimenta. Meios como estes não funcionam como mágica e também não conseguiriam impedir alguém motivado a cometer crimes. Todos esses equipamentos não letais, para terem sucesso em seu emprego, necessitarão de uma ação humana para completar a imobilização e para que garanta a sua eficiência, é necessário, sim, a presença de arma de fogo. De um profissional que faça uso e que saiba, garantindo a segurança das nossas crianças. Poderemos continuar as discussões de como evitarmos, através da educação, assistência social, de como evitarmos situações como a ocorrida em Blumenau. Mas sabemos que todas estas ações seriam para uma solução a médio e a longo prazo. E nós temos urgência em uma ação imediata e eficaz. Então, eu gostaria de deixar em tribuna registrado que, enquanto não houver essa contratação de vigilantes para nossas unidades escolares, que a gente sabe aí que os trâmites não são assim tão rápidos, mas a gente acredita que nessa situação vai ser, o caso é emergencial, solicitamos aí o reforço da Polícia Militar em nossas unidades de ensino diariamente. Por hora seria isso, presidente. Obrigada. Obrigada. Obrigado, vereadora Tatiana. Conceda a palavra ao vereador Vinícius. Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, vereadoras, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Assino a tribuna no expediente para falar sobre o projeto de indicação que é endereçado à nossa Casa Legislativa, dizendo respeito à tecnologia, ao sistema GovFácil. O sistema GovFácil foi apresentado aqui aos parlamentares que tiveram a oportunidade de estar presente na marcha em Brasília. É realmente uma plataforma revolucionária no que se diz respeito ao acesso aos dados públicos, à transparência, e ele emite com frequência relatórios que acompanham o desempenho do município no exercício da gestão pública. A gente tem aqui um relatório que foi gerado essa semana, semanalmente ele fica alimentando, a gente foi possibilitado de estar 10 dias de uso do aplicativo, para conhecendo um pouco mais, e está sendo uma experiência bem interessante. Eu vou ler aqui o dado que ele mandou nessa semana. O município tem nesse momento agora aqui, pendências com a publicação do relatório de gestão fiscal, temos pendências também com o relatório de gestão fiscal ao SECONF, que é a secretaria que gerencia o Tesouro da União, tem pendências com a publicação no relatório resumido da execução orçamentária, encaminhamento também pendente ao relatório de execução orçamentária ao SECONF, encaminhamento do anexo do 8º relatório resumido de execução orçamentária ao CIOP, o limite de despesas com parcerias público-privadas, o município não atinge essa meta, limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, encaminhamento da matriz de saldos contábeis mensal, é uma situação que temos em débito agora em aberto também no município, encaminhamento para o cadastro da dívida pública, também ainda pendente, e aplicação de recursos mínimos na educação.
Ou seja, é uma ferramenta de extrema eficácia para nós parlamentares, né, desempenharmos um bom papel. Como assim está bem detalhado na nossa proposta de indicação, seria interessante que esteja disponíveis também para nossos assessores e principalmente para o público, né, para que possa vir ter aqui ao espaço da Câmara, né, fazer a consulta das pendências, de questões que são de relativo interesse do cidadão, e muito fácil podendo ser acessado por um sistema, né, de plataforma intuitiva, ou mesmo assessorado pelos nossos assessores que vão estar aqui qualificados para isso. Lembrando que ele apresenta também aqui ranking comparativo do desempenho do município com relação a municípios do Estado, da União. Por exemplo, agora em São Pedro de Alcântara é o centésimo, está em 199 na posição na saúde em Santa Catarina, entre 295 municípios, né? Sendo uma cidade pequena. Educação, a gente está em 210 agora, né? Lembrando que eu acabei de falar do relatório que a gente não tem um investimento mínimo. No Fundeb, aplicação do Fundeb, nós estamos de 266, né? De 295 municípios. Educação infantil, 115. Educação fundamental, 192. Ou seja, é uma baita de uma ferramenta, né, que na mão dos parlamentares, eu não tenho dúvida, vão conseguir ter acesso mais rápido a essas informações que, ora, em sites oficiais do governo, a gente se debruça por horas, ou estão escondidos em alguma aba e a gente tem uma certa dificuldade de acessar. Então, conclamo com a sensibilidade do nosso presidente, acho que os colegas entenderam a situação e a importância dessa ferramenta em nossas mãos e de toda a comunidade, e assim aguardamos, se assim entender melhor o nosso presidente, que a gente faça adesão a esse sistema. Prosseguirei, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado pela indicação, vereador Vinícius. Iremos levar a gabinete aos colegas vereadores para estudarmos a viabilidade de implementação desse sistema. Obrigado mais uma vez. Insiro na ordem do dia o projeto de lei número 17/2023 em primeira deliberação. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, projeto de lei número 17/2023, que dispõe sobre a definição e normatização dos precatórios e as obrigações de pequeno valor de responsabilidade do município. Está em discussão. Não. Conceda a palavra ao vereador Rogério. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos acompanha esta noite presencialmente e pelas redes sociais. É só para que o público que nos acompanha entenda esse projeto. É um projeto de lei que subiu do Executivo para, digamos, estipular um valor máximo do precatório, né? Ele subiu de uma forma original em que comportava 6 salários mínimos, né, para que tivesse que ser pago imediatamente. Então, nós, vereadores, conversamos sobre a situação e entendemos de que o melhor caminho seria fixar o valor em 10 salários mínimos, que é o estadual também é assim, né? Então, se a pessoa tem uma pendência a receber da prefeitura que não ultrapasse os 10 salários mínimos, ele recebe de forma imediata, né? Ultrapassando os 10 salários mínimos, vai para o precatório. E aí, né, já sabemos como é que funciona o precatório. Caso exceda os 10 salários mínimos e a pessoa que tem direito a esse ressarcimento, a esse recurso, ele baixando o valor para 10 salários mínimos, ele também recebe de maneira imediata. Isso está na lei e foi bem discutida, e o meu voto é favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rogério. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 17/2023, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Vereadora Terezinha Kuhn, vereadora Tatiane Silva, vereador Vinícius Zimmermann, vereador Amarildo José Stelling, vereador Rogério Hoffmann e vereador Daniel Rodrigues. Conceda a palavra à vereadora Terezinha.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, mesa diretora, demais vereadores, assessores e o público que nos acompanha. Me faz acender a tribuna esta noite para falar de algumas pautas pertinentes. Na última terça-feira, participei do Encontro Estadual das Procuradorias da Mulher de Santa Catarina, evento de grande importância para o fortalecimento da causa. No dia seguinte, entrei em contato com a líder da bancada feminina, deputada Paulinha, para conversar sobre alguns projetos voltados às mulheres. E em breve teremos novidade. Lembro também que antes mesmo de existir a Procuradoria da Mulher nesta Câmara, lutei para uma grande conquista da causa. Primeiro, com uma indicação para a disponibilização de absorventes higiênicos nas escolas municipais e, posteriormente, pela aprovação da lei que regulamenta esta disponibilização de absorventes higiênicos às nossas alunas. Também me comovo pelo fato trágico ocorrido na cidade de Blumenau. Fica aqui registrados meus sentimentos neste momento tão triste. Espero que a justiça puna este delinquente na forma mais rígida da lei. Parabenizo e agradeço ao prefeito Charles por se comprometer em instalar o botão do pânico em nossas escolas, uma indicação minha que aumentará a segurança dos nossos alunos e todos os servidores. Parabenizo também pela rápida resposta e comprometimento em contratar vigilantes armados para fazer a segurança dos centros de educação. Foi indicação verbal do colega vereador e presidente da Câmara. Falo também sobre a indicação da minha autoria, que se trata da instalação de guarda-rei na cabeceira da ponte no bairro Vila Junques, Rua Zenite Inês da Silva Junques, em frente à casa do nosso amigo Édio. Ali possui uma curva bem acentuada e, ultimamente, aconteceram acidentes no local. O Saulo está passando algumas fotos. Muito obrigada, tá, Saulo? Aguardo pronto atendimento da indicação pela parte do Poder Executivo. Quero parabenizar o prefeito Charles e o vice Luciano, o secretário Naim e todos os envolvidos na organização do apoio ao Caminhos da Fé, que aconteceu na Quinta-feira Santa. Muito bem organizado, com frutas, água, banheiros e ambulância, e assim apoiando, incentivando cada vez mais os romeiros a seguirem firmes pelo Caminhos da Fé. No sábado, iniciou o campeonato de masculino e feminino do nosso município e a reinauguração do ginásio de esporte da Boa Parada. Desejo muito sucesso a todos os times e jogadores e parabenizo a gestão por devolver este ginásio totalmente revitalizado à nossa população. Ficou muito lindo. Muito obrigada, prefeito e vice todos. Por hoje seria isso, presidente. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Terezinha. Concedo a palavra à vereadora Tatiana. Boa noite, presidente, secretários, boa noite a todos os vereadores, aos servidores desta casa, para quem está nos acompanhando presencialmente e também para quem está nos assistindo através do canal do Legislativo Alcantarense. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a educação de nosso município. Foi nomeada, então, a nova secretária de Educação, a Francislene Kuhn.
Quero desejar sucesso para a nova secretária e que todos os projetos sejam colocados em prática. Até o momento, a escola municipal continua sem direção. Sugiro que a secretária escolar ela seja nomeada para responder interinamente, visto que está lá à frente faz 2 semanas, recebendo e resolvendo toda a demanda daquela unidade escolar e resolvendo com maestria. Nada mais justo que, enquanto não houver alguém qualificado para o cargo de direção, então que ela fique como responsável interina e faça jus ao salário de diretora. A escola também está sem orientadora, sem psicólogo e sem assistente social. O presidente, hoje, antes de iniciarmos a sessão, comentou que nas próximas semanas, seria isso, presidente? Ou no próximo mês, no mais tardar, que vai ser contratado psicólogo e assistente social para a escola municipal. A comunidade escolar aguarda essas contratações, as salas já estão prontas e são cargos extremamente necessários nesse momento, mais do que nunca neste momento. Quanto à mudança do CI Leonida para o ginásio da Boa Parada, hoje iniciaram as atividades no local, lá do G1 ao G4. Eu solicito que, desde que seja muito breve, a acomodação de nossas crianças naquele local, visto o local ser totalmente inseguro e o pedagógico não tem como acontecer, não tem como ser realizado lá, né? As turmas do G5 e G6 foram acomodadas na Escola Adalberto. Hoje mesmo estavam colocando as divisórias lá nas salas e espalhando britas ao redor. Então, logo todos estarão acomodados. Eu quero falar mais uma vez, falei no expediente, mas vou usar as explicações pessoais para falar sobre a insegurança que estamos sentindo devido ao ocorrido em Blumenau. Subo nessa tribuna e falo como mãe, como professora, como vereadora. Solicito urgentemente que as nossas escolas e nossos centros de educação infantil sejam vistos com atenção redobrada no quesito segurança. Pedimos e agradecemos desde já à Polícia Militar, à Polícia Civil e aos policiais penais do COP pelo reforço nas unidades escolares e também nas rondas realizadas em nossa cidade diante do ocorrido em Blumenau. Precisamos, sim, de muros mais altos em todas as nossas unidades de ensino. Precisamos, sim, de profissional para fazer a vigilância e deixo registrado a importância de um profissional armado e treinado para situações conflituosas. Precisamos, sim, de mais câmeras de monitoramento, de preferência que essas câmeras não só o diretor tem acesso, porque muitas vezes o diretor não está na unidade escolar, está resolvendo outras questões, mas eu sugiro até uma câmera na própria sala de aula para os professores terem acesso ao portão principal quando vão abrir lá o portão eletrônico, que as salas tenham acesso, mas tenham acesso ao monitoramento para quem estão abrindo, porque hoje a gente chega, por exemplo, no CI freático, eu aperto lá, só falo, vim buscar a Helena, que é minha filha, no G5. Então, qualquer pessoa pode chegar lá, falar isso, né? E o portão já é aberto automaticamente, eles não estão vendo para quem está abrindo, porque eles não têm acesso a essa imagem do portão principal. Até uma sugestão no CI freático, tem o primeiro portão ali, que é da entrada ali, né, próximo ao posto de saúde. Existe a possibilidade de fazer um segundo portão lá para ficar... para reforçar a segurança de nossas crianças. Mas, enquanto não temos os vigilantes, precisamos sim que a PM reforce as rondas no perímetro escolar em nosso município nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu espero que essa vigilância seja logo contratada e que iniciem logo. A sala do CI em Santa Teresa ficou pronta, já está em funcionamento e os professores agradecem pela nova sala de aula. No sábado teve início, então, o campeonato de futsal no ginásio da Boa Parada, levando um bom público para apreciar o futsal, o futebol amador aí da nossa cidade. São 4 times femininos e, se eu não me engano, são 8 masculinos. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos pelas belíssimas apresentações e que seja um ótimo campeonato para todas as equipes.
Sobre a comunidade do Pagará, hoje eu recebi algumas mensagens de moradores solicitando socorro. As imagens estão aí na tela. Os moradores estão pedindo socorro, o morro está intransitável, estava intransitável no final de semana, tiveram que puxar carros, qualquer chuva mais forte, a água já transborda e a comunidade fica sem condições de tráfego lá. Ir lá tapar buraco, eu não sei se adianta mais. Eu acho que tem que ser uma medida mais efetiva. Jogaram um material lá essa tarde, mas melhora, mas não resolve. Então, eles pediram uma atenção lá, se a secretaria puder ir lá no local, verificar a situação e ajudar os moradores, eles estão pedindo socorro. Eu gostaria de falar sobre as identidades aqui no nosso município, que não iniciaram ainda. Gostaria de solicitar ao Poder Executivo mais agilidade no processo, haja vista que a lei que autoriza firmar o convênio foi aprovada em 10 de outubro de 2022. Então, já tivemos aí 6 meses para a implantação. Não é possível que seja tão moroso. A última vez que eu falei com a responsável que vai fazer, faltava uma impressora. Não temos aí resposta e a população está cobrando. É todo dia, Tati, já estão fazendo identidade no município? Aonde que eu faço identidade? Já começou a fazer identidade? Então, o povo cobra e a gente está aqui para cobrar o Poder Executivo. Por hora era isso. Uma ótima semana e boa noite. Obrigado, vereadora Tatiana. Concedo a palavra ao vereador Vinícius. Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e virtualmente. Inicio a minha fala aqui agradecendo a pessoa do deputado Rodrigo Minotto, que endereçou a emenda que possibilitou a reforma do ginásio da Boa Parada, o ginásio Antônio Alfredo Stelling, leva o nome do seu Nico Stelling, intendente, fica junto à Praça Celso Stelling. E muito nos alegra ter esse equipamento de volta para a comunidade. O equipamento foi construído pelo deputado alcantarense, primeira emenda mandada para a construção dessa emenda, desse benfeitoria para a comunidade, deputado Gervásio Silva, deputado mais bem votado dessa história da nossa cidade, partícipe no processo de emancipação política do município também. E é de fundamental importância para o desenvolvimento do esporte do nosso município. Hoje, como bem falou a vereadora Tatiana, hoje ele está brigando também temporariamente os trabalhos do SEI, enquanto não fica pronto aqui a sede do SEI, Leonida Franciner, aqui na nossa comunidade. Parabenizo a comunidade e a prefeitura pela decisão tomada em consenso. A gente sabe que não vai agradar a todos, sempre uma decisão que envolve com muitos interesses. Teve debatido logística, da possibilidade de outros locais. Enfim, essa foi a decisão que foi a de contento e eu acho que o diálogo é o que permeia as boas decisões. Lembrando que é interessante lembrar que hoje a gente tem os ginásios de Boa Parada ali na figura do Rafa, cuidando da tocada do ginásio, como o Buiú lá em Santa Teresa. Foi promessa de campanha que os ginásios fossem repassados de forma através de licitação. Então, não menosprezando o trabalho de excelência que ambos prestam, mas eu acho que a democracia e o processo de acessar essa possibilidade de gerenciar um espaço público, que assim seja feito, dentro da legalidade. Endosso a fala também da vereadora Tatiana, fui procurado pela comunidade do Pagará na situação de desespero novamente. Hoje, qualquer chuvinha deixa a situação lá muito preocupante. Ali mostrado os exemplos do Morro do Seu Paulo. O Morro do Seu Paulo já foi negociado com a prefeitura, o alargamento daquele trecho. O proprietário do morro ao lado cedeu já para a prefeitura remover aquele material. Não tenho dúvida que é a melhor solução para aquele problema, deixando mais largo esse trecho onde é íngreme e só passa um veículo de cada vez. Além de, ao lado da estrada, ter olhos d'água ali, revendo água o tempo inteiro. Então, fundamental que se tenha uma ação mais incisiva na melhoria daquele acesso. Hoje, aqui com a presença do nosso amigo Demício, o Recanto dos Morangos, é outra situação de local que a gente já usou essa tribuna para estar falando de um ponto delicado que precisa de uma atenção especial. Esse final de semana, novamente, deixou de atender muita gente pela condição de acesso. Clientes mandaram mensagem avisando que não conseguiram chegar, ele me repassou essas mensagens.
Então, o problema ali hoje é a qualidade do material que está sendo disposto para essas manutenções. O mesmo que foi colocado aqui no pé do Morro de São Pedro, ele faz muito mais banhado e patina, toleiro, do que de fato resolve o problema de acessibilidade nessas vias. Então, dia seco é uma poeira braba, que ninguém dá conta, e quando chove é um atoleiro. Então, acho que é uma atenção especial na qualidade do material que se coloca nas vias do município. Temos aqui também a Fábio e o Sônia, que moram lá no Morro do Seu Valmor Junques, né, que é um local que está precisando também de uma melhoria, de uma atenção especial. Ainda temos barreiras caídas em vários pontos lá. Enfim, a gente sabe que a gente usou várias vezes a tribuna para dizer que não foi fácil encarar esse período chuvoso, mas as coisas estão aí ainda para ser feitas. Isso aí é tapear, né? É marcar presença, né? A gente tem visto muito a prefeitura marcar presença. Ela vai lá, a gente faz a solicitação, ela vai lá no local, dá uma tapeadinha, mas o problema de fato não é resolvido. Falando aqui em marcar presença, tive junto com a vereadora Tatiana também participando do encontro das procuradorias estaduais. Acharam que seria mais honesto a vereadora Terezinha falar que foi marcar presença lá também. Eu vou conceder daqui a pouquinho 20 segundos para a senhora, né? Que a senhora teve presente na abertura da fala, né? Saiu antes da abertura de fala começar, e veio aqui e disse que participou. Foi debatido, né, o Observatório da Violência contra a Mulher, leito o relatório dos municípios, estava na presença aqui eu, a vereadora Tatiane, professora Elisete, que é membro do município também, aqui, a dona Elisete Lanzoni, ela representa a Justiça de Santa Catarina, também na Procuradoria da Mulher, e gostaria de um pouquinho mais de respeito da figura da presidente, dizer que participa de um evento. Quando participar é entrar no começo e sair no fim, não ir lá fazer a foto, né, com a deputada e ir embora. Também chocado, como qualquer outro catarinense, com a situação de violência, né, acho que é muito louvável qualquer avanço na questão de segurança, acho que é prioritário, a gente tem que estar preparado para respostas imediatas. É de grande valia, agradeço o prefeito municipal por prontamente atender e se prontificar. Mas eu lembrando que esse problema ele tem início na questão da saúde mental. A gente teve no começo do ano uma conferência municipal de saúde mental, onde a gente debateu a importância de incluir no Conselho de Saúde do município uma cadeira referente a isso. Tivemos uma conferência de saúde, eu novamente toquei na conferência nessa tecla, falei com a secretária Josi, e ela me comunicou o seguinte, que tem uma dificuldade da gente propor essa cadeira pela rotatividade que a gente tem de cargo de psicólogo no município. Pois bem, eu acho que é aí que se precisa atacar. Que a gente consiga ainda, no sistema de educação pública municipal, que se consiga, através desse recurso, que são da saúde, né, o psicólogo, um reforço pedagógico, que se identifiquem perfis de algum grau de psicopatia que venha se desenvolvendo dentro do aluno durante a rede de ensino, para que se possa agir no processo de prevenção, que ele é sempre muito mais eficaz trabalhar na prevenção do que agir na resposta final. Concordo com a vereadora Tatiana, tem que investir, mas eu trago aqui um exemplo prático do próprio atentado de Blumenau. Ele não ocorreu numa escola pública, foi num centro de educação infantil privado, né? A gente tem aqui um exemplo no nosso município, que é a creche da Bruna e do Tiago, que prestam um trabalho de excelência, diga-se de passagem, e muitas vezes tapou o buraco, inclusive, do serviço público nos períodos de férias, né? Já visto a ausência de colônia de férias nos primeiros anos da gestão. Então, como seria? A prefeitura conseguiria ceder também o apoio de segurança para essa instituição, que dá uma atenção especial para as crianças do município? Então, enfim, e parabenizo aqui na figura do nosso amigo ilustre David Rames, lá do Viracopos, que é segurança há muitos anos aqui no Colégio Gama Rosa. Sempre que precisei acessar, tive, né, um processo de triagem, mesmo sabendo que eu sou figura pública, me foi perguntado onde é que eu vou, com quem que eu vou falar. Então, eu acho que o município de São Pedro dá de parabéns com relação às organizações, inclusive pelas próprias crianças, quando a gente vê entrarem no ônibus, a gente vê que formam fila, que são educadas. A gente vive realmente num município diferenciado. Mas, em contraponto, a gente é visado por figuras que replicam o discurso de ódio, né? Não foi tão longe, recentemente a gente teve um caso de encontro neonazista internacional. Então, o nosso município é visado. É fundamental também agir no perfil psicótico desse tipo de maluco, né? Que usa redes sociais para vociferar ódio, né?
o tipo de conteúdo literário, se joga algum tipo de game. A gente sabe que hoje muitos pais terceirizam a atenção dos seus filhos à tecnologia. Largam um tablet, um telefone na mão deles, né, para não, muitas vezes deixando de interagir, de brincar, e, né, deixam a criança à mercê de conteúdo perigoso. Então, eu acho que a gente tem que atacar a segurança, mas tem que dar a volta e pensar o problema como um todo, do começo até o fim. A gente tem realmente uma sociedade doente e precisa trabalhar a saúde mental do município. Por fim, eu gostaria de falar, estive aqui fiscalizando a obra do DEC de São Pedro de Alcântara. Já alguns moradores haviam me comunicado que não estava legal o serviço, e realmente a gente pôde ver que está numa porcaria. Um serviço que foi contratado no decreto de emergência com dispensa de licitação, ou seja, uma empresa escolhida a dedo pela prefeitura, utilizou dinheiro público, né? Só em material, conforme o contrato diz, estava previsto o uso de R$18 mil, né? E não foi gasto um maço de prego. Os cidadãos aqui, o alcantarense pode ir ali, estão convidados a andar naquele deck e ver que onde tinham 2 pregos, hoje tem um vazio de 2 pregos e tem um prego só no meio. E a maior parte do deck, ele foi feito todo com o mesmo prego que já havia antes. O que a gente sabe quando bota um prego velho no mesmo lugar? Só o ferrugem que está na borda, estou puxando a tábua, levanta. Ela está envergando com o sol e soltando. O deck colocado em cima de pilar rachado. Aqui diz que precisa de material novo, prego, parafusos, barras de aço, madeira e pintura. Não vi tinta ali. E digo mais, o mais importante, eu não vi placa ali. Não houve placa na obra. Então, assim como essa mesma empresa tem uma outra obra no mesmo decreto de emergência. Então, é uma situação delicada. Nós vamos avaliar com mais prontidão que providência vamos tomar com isso aí. Concedo 10 segundos de fala para a vereadora. Boa noite, vereador. Boa noite a todos. É o seguinte, vereador, eu acho que você falou demais. Eu estive, sim, naquele encontro, eu tive que me ausentar, porque eu fui chamada, porque a minha mãezinha teve alteração de pressão, eu fui para casa. Você acha que eu iria me deslocar de São Pedro de Alcântara até a Leste para ficar 1 hora ou meia hora, ou seja, quanto tempo foi? Se você estava preocupado com a minha chegada, a minha ausência, deveria ter me perguntado o que aconteceu. Você está se preocupando demais comigo. Entendeu? E antes de eu ser vereadora, eu sou filha. E eu vou cuidar dela até o fim, com muito amor e carinho. Só quem não tem amor à mãe, que deixa simplesmente ela desse jeito quando é solicitada a chamada. Então, mais respeito. E eu não fui lá para fazer só foto. Eu não fui. Eu fui lá sim para assistir. Eu fui lá sim para ficar até o fim. Por isso que eu me desloquei de São Pedro de Alcântara até lá. Então, toma cuidado o que fala. Não é assim, simplesmente chegar em tribuna, colocar nas redes sociais, como você colocou, que eu fiquei lá meia hora e cheguei tarde. Primeiro, eu fiquei 20 minutos aguardando uma vaga, porque tinha lá uma manifestação, não consegui vaga, cheguei um pouco tarde. Eu estava aguardando vaga para estacionar o meu carro. Entendeu? Então, eu tenho amor à minha mãe. Eu vou deixar registrado aqui. Ela tem quase 100 anos. Muito obrigada. De nada, vereadora. Olha, a gente presenciou ali 5 minutos da sua presença, então seria isso. Eu não faltei com verdade na minha fala. Como eu disse, participar é uma coisa, marcar presença é outra. Obrigado, presidente, seria isso. Obrigado, vereador Vinícius. Obrigado, vereadora Terezinha. Conceda a palavra ao vereador Amarildo. Boa noite, senhor presidente, secretários desta mesa, colegas vereadores, assessores desta casa, público presente e que nos acompanham pelas redes sociais. Não seria diferente eu subir a essa tribuna e não me solidarizar com todos os familiares do evento que aconteceu na quarta-feira passada. Realmente é de muita comoção, de muita emoção, né? Fiquei sabendo, enquanto estava me deslocando de um município ao outro, nas entregas que nós fizemos ao sul do estado, e confesso que não aguentei, porque me coloquei no local, na posição dessas famílias, dessas crianças, como tenho um filho de 8 anos que estuda no Adalberto, não tem como se emocionar, não tem como, né?
Então, isso é um fato que realmente precisa não somente ser revisto agora com todo o amparato de segurança que nós precisamos, né? Agradecer, claro, à Prefeitura por ter arrumado um espaço mais digno, digamos assim, mas totalmente vulnerável para as crianças que estão no ginásio de esporte da Boa Parada. Né? 2 portas enormes abertas, sem nenhuma pessoa na porta para dar uma assistência de segurança, ver alguma movimentação. Então, é claro que as iniciativas precisam ser tomadas, mas nós temos que olhar o hoje. O hoje. Né? Sobre a questão de seguranças, concordo plenamente. Quando ouvi falar que ia ter segurança, se fosse segurança para estar ali sendo vulnerável igual as crianças e os professores, eu seria totalmente contra. Tem que ser segurança armada. E o que vemos hoje, a gente vê situação numa forma global, não quero trazer só problema do nosso município, mas isso de uma forma global, né? Porque os tempos fáceis, eles formam homens fracos. Né? E os homens fracos, eles tornam os tempos difíceis. E o que estamos vivendo hoje são homens fracos tornando os nossos dias cada vez mais difíceis. E isso de uma forma geral. E quando vemos isso dentro das nossas escolas, por exemplo, que é muito válido nós termos acompanhamento com psicólogo e outros profissionais da área para ver a capacidade do aluno, como é que ele está vindo de casa, porque o que está sendo feito hoje é a transferência de educação para os professores. E os professores não foram feitos para educar. Quem educa somos nós, pais. A criança tem que sair de casa educada, com limites. E não chegar na escola, botar o dedo na cara do professor. Eu não sei porque até existe a Secretaria da Educação, devia ser Secretaria do Aprendizado, do Ensinamento, né? Porque a educação ela vem de berço, vem de casa. Você tem que traçar a regra para o seu filho para ele poder chegar lá e respeitar o outro, principalmente o professor. Principalmente porque existe centenas e milhares de professores que estão ali cumprindo com o seu dever, fazendo o seu melhor. Mas não vamos ser hipócritas. Tem professores que estão pregando dentro do ensino público, privado ou qualquer outro, né? Demagogias. Você falou muito bem, vereador Vinícius, da questão da célula não terrorista, neonazista aqui dentro do município, enquanto nós vemos professores aí fazendo apologia ao nazismo dentro das escolas. Então, eles o que estão fazendo? Estão formando os nossos filhos de uma forma totalmente torta. Totalmente torta. Você educa em casa de um jeito e muitas vezes esses más profissionais, né, acabam distorcendo tudo aquilo que você prega. E muitas vezes eles vêm com um conceito diferente da escola para casa. Então você tem que novamente reunir e conversar com ele. Né? Nós temos um adolescente aqui no Gama Rosa que está estudando o 1º ano do terceirão, né, do ensino médio, e eu tenho conversado bastante com ela. Eu tenho perguntado o que é que os professores estão passando. Eu quero saber. Né? O que é que estão passando? Não, está assim, ó, qualquer coisa grava. Né? Qualquer coisa grava. A tragédia que houve em Blumenau, no mesmo dia, foi detectado um professor de Joinville a favor dessa situação. Em sala de aula, dizendo que o que foi morto seria pouco, porque a população está muito grande. Ora, o que esses professores estão fazendo com os nossos filhos, com os nossos alunos? Não tem cabimento isso. Então, além de ter um tratamento, um acompanhamento psicólogo para as crianças, tem que ter também para os professores saberem quem nós estamos contratando para poder lecionar e ensinar para os nossos filhos. Nós temos um caso, já que estamos falando de educação ou de ensino, que hoje a 3ª série do Adalberto, nós temos aí um ranking aí muito bom que foi lido hoje aqui, né, que me surpreende, mas o nosso IDEB, é de 2 anos que ele é medido, né, e eu fui olhar como é que foi 2021 e está 6 pontos alguma coisa, né, sempre elevado o nosso IDEB. Agora eu quero ver como é que vai ser medido desse ano. Porque o 3º ano, na qual meu filho estuda, ele não foi alfabetizado. A turma não foi alfabetizada por um mau professor, que fazia cópia
das aulas que ia dar para as crianças, aproveitou toda a pandemia do fique em casa, porque ninguém trabalha, porque tudo lockdown e não sei o quê, né? Eu achei que ia ter uma situação totalmente que as crianças iam poder acompanhar em casa, mas com um professor lá explicando. Eu acho que teve 2, 3 que fizeram isso. O Márcio estava na praia. Fomos prejudicados pela pandemia? Fomos, ponto. Então, tem que ser revisto no ano seguinte. Ainda teve a infelicidade de pegar um professor, uma professora, que, olha, só Jesus na causa. Com todo respeito aos professores que eu tenho, né, mas isso tem que mudar, porque essa lei da estabilidade, ela acaba trazendo esses más profissionais para dentro de sala de aula para se escorar nessa lei. Né? Nós não tomamos nenhuma iniciativa, nenhuma atitude para poder inibir e coibir isso. Quando o diretor vai chamar a atenção, eles simplesmente, no dia seguinte, vão no posto, pegam o atestado e ficam 6 meses sem vir. Como nós tivemos uma professora de educação física no Adalberto, que ela não vinha, ela vinha 2 vezes ao ano. Acho que agora se aposentou, porque melhor assim, que se aposente e não venha. Dá a vaga para outro para não ficar atrapalhando. E a mesma coisa essa senhora. Se ela não tem capacidade de ensinar, se ela está ali só pelo salário, que aposente ela. Ou a gente faz uma vaquinha e dá o dinheiro e vai lá pagar o salário dela. Mas não atrapalha. Agora estão as crianças no 3º ano, não sabem ler. A minha esposa toda tarde está lá com ele para incentivar, e a gente sabe que é difícil, porque a criança quer também extravasar, quer brincar, precisa desse tempo. E é a classe toda. Tudo por um mau professor. Então, é preciso a gente selecionar muito bem essas pessoas, esses profissionais que são de grande valia. É a profissão que ensina as outras profissões, gente. Então não dá para nós tolerarmos e de ficar com esses mais profissionais dentro de sala de aula, fazendo que estão ensinando alguma coisa, não estão ensinando nada. E quando não estão pregando apologia ao nazismo, a violência como esse cara de Joinville. E o pior não é isso. Em São Paulo, a Câmara de Vereadores de São Paulo, depois do episódio de quarta-feira, já estava com o projeto de andamento, porque houve vários episódios desse cunho em São Paulo também, né? Com agressão de aluno, com faca, facão e tudo quanto é arma branca. Botaram o projeto para segurança armada. 14 vereadores da oposição, PT e PSOL, votaram todos contra. O projeto não passou. Olha que mundo nós vivemos, que não tem um consenso. Estão brigando pela política, pelo partido, e estão deixando as coisas de qualquer jeito. O que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui de braço cruzado da mesma forma, esperando as coisas acontecerem dentro da nossa casa, e está tudo certo. Então, é hora de esquecer política, esquecer partido, esquecer ideologia, esquecer tudo isso e trabalhar pelo bem comum. A população quer que nós estejamos aqui trabalhando pelo bem comum, trazendo projetos que beneficiam a todos e criando lei para tirar esse mal profissional de sala de aula, principalmente, porque é ali que ele começa a citar. E são muitos. Aí, ao mesmo tempo, em São Paulo também, uma promotora entrou com um pedido para cancelar a educação religiosa nas salas de aula. Ora, se a religião não ensina, não te dirige um caminho, o que vai te dirigir? É o nazismo? É a apologia ao Hitler? É isso que queremos para a nossa população? Então, antes que aconteça alguma coisa grave dentro do nosso município, e nós temos que ter ferramenta, nós estamos aqui para isso. Para isso, nós não podemos vir aqui só discutir. É claro que é importante, todos os assuntos aqui são importantes, mas tem assuntos que a prefeitura, eles podem fazer sem a gente precisar estar reivindicando. Então, eu peço, por favor, que a gente crie meios para que a gente iniba isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Amarildo. Conceda a palavra ao vereador Rogério. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste. Senhor presidente, a hora é de indignação, né, de lamentação. Eu entendo de que todas as medidas aí indicadas são
de bom proveito, eu acho necessário, mas como eu estava vendo uma entrevista, por coincidência, Marildo, foi do secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele disse que aumentar efetivo é necessário, é preciso, só que se não investir em inteligência, pouco vai resolver. Então, a polícia, a segurança pública tem que investir em inteligência para chegar antes desses caras. Entende? Porque muitas vezes, se você for avaliar esse cidadão não, esse bandido, né, lá de Blumenau, ele tem antecedente criminal. Ele esfaqueou o padrasto dele, ele usou cocaína, entende? E a própria justiça é conivente com isso. Está entendendo? Então, aí estampa em todos os jornais do Brasil. A polícia prende o criminoso que assassinou 4 crianças em Blumenau. Não é verdade isso, gente. Ele se jogou dentro do batalhão. Ele se jogou dentro do batalhão pedindo proteção para não ser linchado. Porque senão ele seria linchado. A polícia não prendeu ninguém. Ele se jogou no batalhão, dentro do batalhão, para ser protegido. Entende? E não duvido, e ninguém deve duvidar disso, de que daqui a 10, 15 anos ele está solto. Está fora da cadeia. Entende? Então, a justiça também tem que mudar. Não pode continuar da forma como está. A gente vê tantas barbaridades aí que é uma situação complicada. Mas, enfim, eu me solidarizo também com aos familiares das crianças lá de Blumenau, né? E quero mais uma vez dizer de que todas as indicações aí feitas são de bom tom, né? Mas, senhor presidente, também quero usar essa tribuna hoje para registrar um ofício, né, recebido. Eu recebi um ofício 0330 da Câmara dos Deputados, do Gabinete da Deputada Federal Ângela Amin. Se me permite, eu gostaria de ler o ofício. Né? O ofício Gabinete, então, 0330-2023. Ilustríssimo senhor José Rogério Hoffmann, vereador progressista, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Assunto: indicações de emenda impositiva individual, Lei Orçamentária 2023. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste lhe comunicar que indiquei recursos financeiros ao seu município através de emenda impositiva individual, LOA 2023. Ação 0EC2, Ministério da Fazenda. Transferências especiais no valor de R$ 550 mil, sendo que R$ 300 mil para investimento em infraestrutura turística e R$ 250 mil para a construção da capela mortuária. Ação 20ZH, Ministério da Cultura. Preservação do patrimônio cultural brasileiro no valor de R$ 250 mil para restauração, através do IPAM, de casario imigrante do patrimônio cultural de imigração em Santa Catarina. Cordialmente, né, despeço-me, Ângela Amin, deputada federal progressista de Santa Catarina. Então, isso significa de que essas emendas elas estão na lei orçamentária anual. Agora, vamos aguardar o depósito, o dinheiro ser liberado, né, cair no caixa, porque enquanto não cair no caixa, ninguém pode fazer festa nenhuma com isso, né? Quer dizer que os 250 mil reais, na verdade eu pedi 300 mil reais de emenda impositiva para a capela mortuária, ela colocou 250 mil, mas aí a gente arruma uma contrapartida aí da prefeitura, mas o importante é que é impositiva, ela não pode ser gasta em nenhuma outra obra, não pode ser destinada a nenhuma outra obra, né? Eu, desde que assumi esse mandato, eu entendo de que Santa Teresa, por ser um bairro bastante populoso, né, é merecedor de uma capela mortuária. A capela mortuária hoje é uma necessidade primordial. Ela, né, se for ver lá o seu ente querido em casa, é um risco muito grande, porque você não tem como impedir alguém de entrar no velório, e muitas vezes pode vir alguém com má intenções de mapear a sua residência e voltar depois para
roubar. Além da questão da saúde pública, né, questão de banheiro, essas coisas todas. Então, o que acontece é que em Santa Teresa, por exemplo, pessoas falecem e tem muitos amigos lá, né? E, aliás, né, na verdade, é a comunidade em que eles vivem. E as pessoas, muitas vezes, gostam de ir lá prestar o seu condolências à família, né, e fazer... Né? E aí, para se deslocar de Santa Teresa para até aqui a Capela Mortuária aqui, às vezes é difícil, porque às vezes são pessoas idosas. Então, se construir uma Capela Mortuária em Santa Teresa, eu acho que ela servirá e muito para aquela comunidade, né? Sabemos que, acredito eu, de que daqui a 20, 30 anos vai haver uma lei federal de que só existe a crematório, porque para formar um cemitério hoje em dia você já não consegue mais a licença ambiental, né? E eles têm o apoio da igreja, a igreja católica, ela concorda de que seja cremado, mas que seja depositado as cinzas no cemitério, por exemplo. Não concorda que seja jogado ao mar ou às florestas. Mas tendo o apoio da igreja católica, então eu acho que isso aí daqui a pouco vai virar lei federal, mas de qualquer forma a capela mortuária ela vai ser utilizada para o velório, no caso, né? Então é uma obra que daqui a pouco não vai mais haver necessidade. A capela mortuária ela vai ter necessidade sim, né? Então, só para deixar registrado nesta casa, o ofício recebido essa semana da deputada federal Ângela Min. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério. Conceda a palavra ao vereador Daniel. Senhor presidente, vereadores, assessores, público que nos acompanham pelas redes sociais e presencialmente, muito boa noite a todos. Então, eu aceno a tribuna na noite de hoje para falar, não dos demais vereadores, sobre a tragédia ocorrida na última quarta-feira na creche na cidade de Blumenau. Eu até escrevi aqui... Quem me conhece sabe que eu me emociono. Primeiramente, quero me solidarizar com as famílias das vítimas, né? Uma dor irreparável desses pais, familiares. Desculpa. Confesso que quando recebi, fiquei sabendo dessa notícia, fiquei muito ruim. Mas vamos lá. E é nesse momento que algo tão cruel aconteceu, muitas questões são levantadas para discussões. Mas quero enfatizar que protocolos de segurança, sendo eles espaços públicos ou não, precisam ser discutidos constantemente e periodicamente entre os envolvidos, pais, professores, sociedade, poder público, enfim. Esse é um tipo de assunto que não se esgota. São novas situações que aparecem diariamente e que merecem atenção. E trago, oportunamente, na noite de hoje, uma lembrança. No dia 10 de maio de 2021, protocolei uma indicação de número 96, em maio de 2021. Por que trago essa indicação lá de 2021? Que algumas pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar disseram que é uma pena, pois ocorridos acabam no esquecimento e de repente nada se é possível fazer. Por isso quero lembrar que aquela indicação lá de maio, ela traz ao Poder Executivo Municipal para que seja visto a possibilidade de implementar protocolos de controle de acesso com segurança e identificação das pessoas ao acessarem os prédios públicos municipais, como prefeituras, escolas, creches, entre outros. Naquela situação, a justificativa era que os estabelecimentos públicos, como prefeituras e demais, têm uma rotatividade grande, um entra e sai muito grande.
e as pessoas precisam seguir obrigatoriamente procedimentos e regras pertinentes do estabelecimento. São serviços que são oferecidos para os munícipes, então são atividades que precisam ser atendidas e para isso precisa de segurança. A presente indicação, naquele momento, ela tem o objetivo de colocar o tema em evidência, isso lá em maio de 2021, para discutir com os setores envolvidos os procedimentos e investimentos adequados para cada caso. Referida indicação, ela não tem por objetivo impedir ou dificultar o acesso do munícipe aos estabelecimentos. Ela visa apenas o controle de ingresso e a segurança de todos os servidores e visitantes que procuram o serviço para resolverem seus problemas e tirarem suas dúvidas. Mas sabe o que me fez fazer aquela indicação lá em maio de 2021, senhor presidente e demais? Não sei se todos lembram, na cidade de Saudade, um ataque na manhã do dia 4 de maio de 2021, uma terça-feira. Um homem de 19 anos, que inclusive, segundo informações do Tribunal de Justiça, que eu vi numa manchete há pouco, irá a júri popular agora em agosto. Entrou na creche pró-infância, Aquarela, e com uma adaga golpeou as vítimas. 2 professoras e 3 bebês menores de 2 anos não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Outra criança, também menor de 2 anos, foi socorrida e sobreviveu. Por isso, vale enfatizar que protocolos de segurança precisam ser discutidos constantemente e periodicamente entre os envolvidos. Esse é um tipo de assunto que não se esgota. São novas situações que aparecem diariamente e que merecem atenção. Repito, merecem atenção. E diante do ocorrido da última semana na creche de Blumenau, muita coisa passa por nossas cabeças, uma sensação às vezes de impotência, que algo poderia ou deveria ter sido feito, tendo em vista que há quase 2 anos atrás, a mesma situação. Me parece que nessas ocorrências, as câmeras de monitoramento, elas não estão inibindo os agressores de realizar os crimes. Elas estão, sim, servindo para que durante as investigações, os infratores sejam identificados e responsabilizados. Em alguns casos, é até ironia, né? Me parece que fazem ainda questão de olhar para a câmera. Sei lá, tem coisa que não dá para explicar. Então, as ações elas precisam ser conjuntas. Nesse primeiro momento, eu vejo como necessário uma ação mais enérgica do poder público, com a contratação, sim, de vigilância presencial nas unidades escolares, conforme decidido e anunciado por nosso prefeito. Parabenizo pela decisão coerente. Mas também outros protocolos, como botão do pânico, conforme já mencionado e indicado pela vereadora Terezinha em sessões passadas, merecem atenção. Outras várias sugestões e possibilidades estão no mercado, como, por exemplo, detector de metal, indicado na data de hoje pela vereadora Tatiana. E por que não, talvez, discutir outros protocolos, sei lá, scanner corporal, enfim. A tecnologia está aí para ser usada a nosso favor. Que são protocolos menos, sei lá, que podem surtir efeitos, menos evasivos, de repente, que possam surtir efeitos. Também a presença ostensiva das polícias, e aí entra a situação do efetivo, que constantemente é lembrado pelos nossos vereadores e cobrado. Enfim, contudo, na minha opinião, então importante quanto qualquer ação já mencionada. É necessário agir em todos os meios possíveis, realizando trabalhos pedagógicos, principalmente psicológicos, identificar as causas que levam a tais atrocidades. Sabe-se que não é fácil, mas é necessário. E, por fim, quero agradecer à polícia do nosso município, Polícia Militar, ao delegado Moacir, que de pronto retornou informando que já estavam trabalhando sobre a informação do ocorrido. E agradecer também ao diretor do Complexo Penitenciário do Estado, o senhor Marcos, que de pronto entendeu e atendeu o meu pedido e disponibilizou naquele dia viaturas que puderam fazer rondas
nas unidades escolares, para tentar acalmar um pouco os pais, se é que isso fosse possível. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Daniel. Antes do encerramento, gostaria de tecer aqui também algumas explanações sobre o assunto. Por um azar do destino, na última segunda-feira, nessa sessão, encampando a fala da vereadora Terezinha sobre o botão do pânico, justamente falei sobre a necessidade de vigilantes nas nossas unidades de educação, e 2 dias após tivemos a tragédia lá em Blumenau. Todo progresso na área pública, ele geralmente vem precedido de uma tragédia, se formos parar para perceber. Podemos falar assim do atentado do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, teve a grande tragédia para vir mudar completamente toda a aviação civil no mundo. Tivemos aqui no Brasil o incêndio da Boate Kiss, que também transformou toda a situação de alvarás e concessão de bombeiros. Então, infelizmente, se vêm as tragédias para depois vir as melhorias. Agradeço ao prefeito Charles, na quinta-feira marcou uma reunião comigo, falou que de forma imediata, essa semana, já estaria dando os trâmites legais à licitação, e tem que ser assim, quando acontece algo dessa forma, não tem que ficar estudando, não tem que ficar pensando em valor, se vai dar, se não vai dar. Tem aquilo que é média urgência, urgente e urgentíssimo. Isso é urgentíssimo. Aconteceu, a gente não pode esperar vir e ser ocasionado aqui no nosso município. Então, falou que estaria fazendo a contratação, não sei se esse mês ainda, se vai dar tempo pelo setor de licitação, mas eles vão rodar a licitação aí para termos aí vigilante armado em cada unidade educacional do nosso município. E, aí vem, digamos assim, o pessoal da lacração. Mas um vigilante armado, uma pessoa chegou a mandar isso para mim. Como é que o meu filho vai conviver vendo uma pessoa armada? Eu falei para ela, tu prefere ver o teu filho voltar para dentro da tua casa vivo, ou que ele não consiga se acostumar, tu falando para ele que aquilo ali é uma autoridade que tem que ser respeitada e que está ali para a segurança dele. Então, como o vereador Amarildo falou, a educação também um pouco vem de casa, os valores e tudo que a gente transmite. Isso não é só para ali uma pessoa armada chegar ali, um atentado desse, algo nesse sentido. É para impor respeito. É igual um cara desse. Por que ele foi ali e cometeu isso na creche, não cometeu no shopping, não cometeu num banco? Porque ele sabe, ele queria ficar vivo. Vê se ele não foi lá correndo para a delegacia para se entregar. Aí fica também a outra crítica, ao nosso sistema penal brasileiro. Infelizmente, vai lá e vai explicar para um pai que um cara desse que cometeu uma atrocidade, um dos crimes mais violentos das últimas décadas do Brasil, está todo mundo em choque, falando aí todo dia sobre isso, que o cara vai estar na rua daqui a 15 anos. Vai explicar. Eu duvido, se esse cara tivesse uma prisão perpétua, como tem nos Estados Unidos, que se discute pena de morte, então nem se fala em pena de morte, mas a própria prisão perpétua, se ele não pensaria 3 vezes, ele ia querer viver o resto da vida dele dentro do presídio? Mas não, é a impunidade que fica. Então, eu não tenho dúvida que, não só no quesito segurança nos colégios, isso vai mudar, mas como sistema penal, também após uma tragédia dessa daí que ocorreu, tem que ser revisado também de forma urgente. Então, mais uma vez aqui, fica a minha condolência às famílias e parabenizo o prefeito pela atitude ágil em dar esse respaldo aí para a nossa população. Conjuntamente, como o vereador Vinícius falou, não só pensando lá na ponta da lança, mas como um todo, me falou também que será feita a contratação, conforme a vereadora Tatiana já passou, de psicólogo e assistente social voltado exclusivamente à educação, para fazer acompanhamento com as crianças e com todo mundo. Então, também lhe agradeço nesse sentido. Gostaria de falar sobre a abertura do Campeonato Municipal de Esportes nesse sábado. Foi um evento belíssimo. Eu acho que nunca vi aquele ginásio tão cheio. Os colegas vereadores estavam presentes lá na abertura e na reinauguração. E fica assim um sentimento bom, sabe? Falando de coisa boa, vamos mudar para coisa boa. Como é bom, a gente vê os campeonatos amadores. Tivemos ano passado o campeonato de campo, agora o campeonato de futsal. Esses eventos voltando no nosso município, isso enche a gente de alegria, gente. A gente sair de casa, ir lá num sábado, rever os amigos, praticar um esporte. Então é isso que fica, que o nosso poder público cada vez está de parabéns, principalmente o assessor de esportes, Luciano,
e que cada vez fomente mais essas atividades. Em especial aqui, tivemos a inauguração, o primeiro campeonato, né, com a modalidade feminina. Confesso que foi um show à parte, e eu acho que elas vão passar aí os homens aí nesse campeonato, porque o público foi até maior. Estão de parabéns realmente. Por fim, não menos importante, sobre o início das aulas do SEI, lá no ginásio, eu vejo que nós, enquanto estamos à frente aqui dessas cadeiras, e o prefeito também por parte lá do executivo, tu nunca pode ter vaidade em errar. Eu vejo que isso é uma grande virtude. A gente trabalha todo dia, cada um tem a sua profissão, tu está lá, tu pode tomar uma atitude, tu pode errar. Então, na quinta-feira passada, nós fomos a uma reunião com pais e professores, referente que seria feita a transferência ali do SEI, que estava no salão da igreja, para uma localidade na Vila Juncos, já estava com muitas e muitas reclamações, que o espaço não era adequado, diversos pais entraram em contato, o prefeito, na ocasião, escutou e, na hora, mudou o posicionamento dele e ficou decidido tanto por pais como pelos professores, que prefeririam do G1 ao G4 no ginásio e do G5 ao G6 lá em Santa Teresa. O prefeito reviu a sua posição, juntamente com a Secretaria de Educação, e parabenizo também nesse sentido. É muito bom a gente não ter vaidade em certas situações, assumir que às vezes uma decisão não foi a melhor tomada, e a gente assim abrange todo mundo, da melhor forma possível. Também gostaria de parabenizar o município pelo 29º aniversário de emancipação política e administrativa, que será no próximo dia 16, data muito importante para a construção e o desenvolvimento aqui da nossa cidade. Não havendo mais matérias nem oradores para fazer o uso da palavra, eu encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 17 de abril do corrente ano, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham, muito obrigado e uma boa noite.